nosso assunto agora aqui no Cotidiana é infertilidade e também fertilidade. E para falar sobre esse assunto, eu convidei Fabiola Pace, que tem um blog chamado Falando sobre Infertilidade, tem toda uma história envolvendo essa questão e vai dividir um pouquinho dessa história com a gente. Primeiro, que bom ter você aqui, tantas mulheres, tantas famílias, né, casais aí, com essa problemática, com esse desafio, e é sempre bom a gente ouvir alguém que já passou e de maneira bem positiva por tudo isso. Sim, um prazer é todo meu, Ana, eu agradeço o convite, e você não imagina quantos casais aí sofrem com esse problema, assim. Uhum. E como a sua trajetória, né? Por que criar um blog chamado Falando sobre Infertilidade? Certo. Então, tudo começou porque eu dou muito foco, assim, eu sempre falo que a questão principal por eu estar fazendo o blog é porque, como todos já devem ter visto quando acessaram o meu blog, eu fui uma pessoa assim tentante, assim, inúmeras tentativas na área de reprodução humana. Uhum. Eu fiz uma inseminação artificial e 9 tentativas de fertilização in vitro. Tá? Então, assim, eu passei por 1001 exames, todos os exames investigatórios que qualquer mulher nessa situação passa. Então, eu tenho todo o histórico disso, de vivência, né? E você tinha um problema o quê? Hormonal, que não engravidava? Eu tinha um simples problema de síndrome de ovário policístico. Tá. Que é uma coisa totalmente, assim, fácil de se controlar. Só que até então eu achava que o problema era só este. Tá. Né? E são milhares de coisinhas que atrapalham, né? Tanto no homem como na mulher, ou ambos, né? Ambos os casos. Então, o que aconteceu? Primeiro, era só isso. Então, até então, o meu médico deu só um regulador da ovulação e achou que isso ia sanar o problema. Só que não aconteceu. Tá. E aí foi se sucedendo vários exames, né, um exame atrás do outro, aí tentando eliminar e chegar no problema que estava atrapalhando. E a ansiedade é muito grande, porque o tempo vai passando e a expectativa, né, para quem tem realmente esse desejo latente, é uma ansiedade que não tem fim. Ansiedade brutal. E fora que os remédios também que são usados mexem com o hormônio. E nós, né, nós somos a mulher é totalmente... caixinha de hormônios. O hormônio é o que regula tudo na gente, né? E os hormônios que são aplicados, né? Todas as injeções que são usadas nesses ciclos de tratamento, eles mexem com a ansiedade também, entendeu? A gente fica num grau assim de ansiedade muito grande até a hora de estar fazendo a transferência de embriões para o útero. Entendi. Né? E depois, às vezes, quando não dá certo, que é bem comum, às vezes não na primeira tentativa, aquele choque, assim, aí entra naquela depressão. Então, são altos e baixos muito... Você fez quantos? 7... Uma inseminação artificial tá. E 9 fertilizações in vitro. E aí você veio engravidar, misteriosamente, Sim. entre aspas, sem tratamento? Sem tratamento. Como pode? Exatamente. Quantos anos depois dessa última tentativa? Eu comecei a tentar engravidar, fazer os tratamentos em 95. Isso se estendeu até 99, 2000. Mesmo porque, de uma para outra, a gente tem que preparar o bolso. Tem que dar um tempo né? também. Não dá. São muito caros os tratamentos. E aí, o que aconteceu? Entre uma tentativa e outra, sempre a gente chega para o médico e começa bombardeando o médico com milhares de perguntas. Por que não dá certo e tal? E eles vão estudando, né, caso a caso. Conforme veem que não vai dando certo, é interesse deles, né, para a ciência até estar vendo o porquê. No final de todos esses tratamentos, chegou a ser considerado que o problema do homem pode ser um fator aí muito determinante num problema de conseguir uma gravidez ou não. O problema que eu tinha era com o meu ex-marido, né? Tá. E o problema maior foi dele, porque a qualidade do sêmen dele era baixa, certo? Tá. E foi por estudos, no meu caso. Nossa, mas demorou tanto para ver Demorou, isso. então. Porque até então a minha qualidade era maravilhosa, eu reagia absurdamente bem. Mas demoraram todas essas tentativas para fazer o teste no seu ex-marido? Não, o espermograma dele tinha sido feito. Tanto é que a inseminação, a primeira que foi feita, após o laudo foi passado para o meu médico, ele já descartou o problema para mim. Para mim, a inseminação não resolvia. Teria que ser porque ele tinha quantidade e qualidade afetada. Entendi. Só que aí era um caso clássico de uma fertilização in vitro. Tá. Só que
Até aí, não tem como ser impossível, tá? Só que não se sabia que... Eu sou uma pessoa, no caso, que é uma exceção, tá? Não quer dizer que, no meu caso, não engravidaria. Eu tinha uma receptividade muito grande com a estimulação ovariana. Meu organismo respondia muito fácil ao tratamento. Tem mulher que não reage, infelizmente. Sim, mas isso... Porque, na verdade... O seu aspecto era todo ok. Aí você descobriu que o que não era ok nesse caso era o seu Apesar de tudo ficar maravilhosamente Entendi. bem, um efeito bom com toda a medicação, no final das contas, chega uma hora, Ana, que já não compete mais ao médico, né, também. Entendi. Já foge da ciência. Até um certo ponto foi tudo feito da melhor maneira possível. Só que acontecia, eu não implantava. Tá. Mas aí, essa fase passou, você casou de novo, e aí, Sim. então, você engravidou. Sim, porque eu desisti. Depois eu já estava entrando num estado de depressão assim absurdo. Eu entrei em depressão, fui fazer terapia, porque eu já estava ficando... Como a maioria, né? Fica meio já... Maluca. Pensando É horrível isso. isso. Mas aí, mesmo, então, depois que você engravidou, que você se realizou, né, como mãe, que você começou o blog? Sim, por quê? Quando eu estava na sala de espera para fazer a monitoração ultrassonográfica que a gente faz, né, direto, um dia sim, um dia não, quando está fazendo uso de medicação, você tem uma noção assim de como é o mundo das pessoas que estão vivenciando esse problema. E é um mundo muito assim sombrio, é um mundo fechado. As pessoas, assim como eu na época, fechavam, sabe, tudo assim, aquele silêncio, a sala de espera, todo mundo assim, com a cabeça meio baixa. Tá. Louca para saber o que estava se passando na cabeça, a história de cada uma que estava ali. Mas ninguém quer se expor. Entendi. Entendeu? As pessoas aprendem a ser muito fechadas pela cobrança que tem nesse... Sim. Né? E pela expectativa, né? Gerar menos também, porque já é uma expectativa pessoal, ainda para a família e para as pessoas, para a sociedade. É muita satisfação que tem que dar, né? Ainda existe um certo preconceito também social. A própria família, às vezes, né, cobra muito na hora que está naquela fase de deu certo, não deu certo. Então, a pessoa aprende a se fechar. Embora ela queira saber se a outra, será que para a outra deu certo mais rápido? Qual é a história dela, qual não é? Então eu pensei assim, olha, se um dia der certo, eu vou abrir e fazer o que eu fazia também. Eu saía do médico querendo aguçada de informação, querendo pesquisar. Buscando. E é por isso que a gente fez esse convite, então, para estimular você que está em casa, que passa por esses desafios, ou então conhece alguém que passa por esse desafio. O blog, o endereço está aí, o e-mail da Fabiola também está aí, para você agora já saber que você tem uma amiga na internet, onde você pode trocar informações. Ela que passou por várias experiências, com certeza tem muito a acrescentar e a trocar com você também. Eu agradeço. Eu espero, gente, eu espero sugestões, interajam, por favor. Sim. Tá? E quanto mais sugestões vocês derem, mais eu posso estar ajudando. Sim. Tá bom? Então acessem o blog dela, conversem com ela. E em outra oportunidade você volta aqui para a gente conversar mais e trocar mais sobre esse assunto. Mas tenho certeza que já ajudou bastante quem está em casa a saber que você está lá na internet esperando por elas. Com certeza. Eu aguardo o pessoal estar se comunicando comigo. Tenho o maior prazer em estar ajudando. Quer agradecer a alguém? Eu gostaria muito de agradecer os colaboradores do meu blog, que é a Clínica IPGO, uma clínica referência em reprodução humana em São Paulo, e o Forbio Laboratórios, medicação especial para o uso de reprodução humana. Tá? Muito obrigada. Então. Obrigada.